amigos, Victor Falls mais uma vez com vocês, junto da minha sombra e a melhor trilha sonora possível, que é barulho de carro da minha rua, mais uma vez pronto para falar um pouco mais sobre histórias em quadrinhos. E hoje eu quis escolher um tema particular, quis escolher um personagem muito famoso como tema deste vídeo, porque a empresa mãe deste personagem, ela criou uma data celebratória, uma data para celebrar a história de publicação desse personagem e o impacto cultural que ele teve em diversas mídias, sejam em filmes, quadrinhos, videogames e bonecos, tudo que você possa imaginar. E talvez alguns de vocês já estejam adivinhando qual é o personagem. Estou falando do Batman. Batman geralmente ele tem uma celebração promovida pela Warner Bros. E DC Comics no dia 16 de setembro. E da data em que eu estou gravando isso daqui, dia 16 de setembro, é o próximo sábado. Eu espero poder lançar esse vídeo antes do sábado, ou até sábado, para que possa fazer algum sentido as indicações, ou se passar também, dane-se, porque o que eu quero fazer com esse vídeo é justamente isso, indicar leituras do Batman. Leituras que nem sempre eu encontro em vídeos sobre indicações, seja por N razões. Então são quadrinhos que eu gostei muito. Não coloquei todos os quadrinhos que eu gosto, que são menosprezados na maioria das listas. Eu separei 5. Dito isso, tem um gibi aqui que é um clássico, que geralmente aparece em muitas listas, mas eu só fui ler esse clássico esse ano, então eu ainda estou com ele muito fresco na cabeça. Eu amei a leitura desse clássico e quis falar um pouco mais sobre ele, e também ele tem um pouco a ver com algumas das outras indicações que eu vou trazer aqui. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos, vou começar logo com esse clássico aqui, que é Batman Ano 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli. Frank Miller e David Mazzucchelli, dupla responsável pelo lançamento de outro quadrinho que eu amo, chamado Born Again. Aqui no Brasil veio como A Queda de Murdoch, a história definitiva do Demolidor, lançada lá pela Marvel em 1986, se não me engano. Batman 1 foi lançado em 1987, em 4 partes, na revista principal do Batman. E sobre o que fala o Ano 1, bom, o nome já traz algumas, né, já dá uma boa dica. É justamente o primeiro ano de atividade do Batman em Gotham City, de Bruce Wayne como Batman. Sabemos da história, que ele teve os pais baleados saindo ali do cinema, e aquilo causou um trauma muito grande no personagem. Ele cresceu perturbado, saiu treinar artes marciais, diversas outras artes que poderiam ser usadas no combate ao crime ao redor do mundo, e em determinado momento ele volta para Gotham City. E a história começa justamente com esse retorno, esse regresso, mas ele não é o único chegando na cidade, pois também temos o Tenente James Gordon, sim, o futuro comissário Gordon, chegando em Gotham City. Ele não é um residente, não nasceu na cidade, mas ele foi transferido. Ele era um policial de Chicago e dá a entender que ele pisou em alguns calos em Chicago e daí ele foi transferido para Gotham City e está indo morar com a sua família, enquanto está prestes a começar a sua nova carreira nessa força policial. Então ele é um peixe fora d'água, ele é policial, mas ele não conhece a cidade, ele não conhece com quem ele vai trabalhar, só que em breve ele vai descobrir. Só que não vai ser nada muito fácil, porque o Tenente Gordon... e aliás, antes de continuar, eu preciso frisar alguma coisa. A história muda de perspectiva. Bruce Wayne, James Gordon, Bruce Wayne, James Gordon. Contudo, a perspectiva do James Gordon é muito mais presente. E isso tem uma razão, porque o Frank Miller quis emular aqueles filmes do gênero noir do cinema norte-americano, não só do cinema norte-americano, mas principalmente do cinema norte-americano, aquela estética, aquela vibe do filme detetive ou do filme das ruas criminosas, como a gente encontra no portfólio do Martin Scorsese e outros diretores grandiosos desse tipo de narrativa cinematográfica. E o Frank Miller consegue, viu? E o Tenente James Gordon, ele é o melhor veículo para tratar desse tipo de narrativa. O James Gordon, ele a princípio começa antagonizando o Batman, afinal de contas o Batman ele é um vigilante, mas
Tamanha é a corrupção da cidade de Gotham que, com o passar do tempo, com o passar desse primeiro ano, as circunstâncias vão empurrando, forçando os dois a criarem uma aliança a princípio improvável, mas que nós já sabemos o que isso vai gerar no futuro. E ano 1 tem diversas... ele aborda não só o primeiro encontro do Batman com James Gordon, mas também os primeiros dias da Mulher Gato, como ela lida com a presença do Batman, como o crime organizado, comandado pela família dos Falcone, como eles lidam com a chegada desse vigilante, a própria personalidade do Batman, como Bruce Wayne lida com a ideia de ser um vigilante, embora a perspectiva dele não seja a mais constante aqui na obra, é sempre muito bacana quando ela muda a atenção para Bruce Wayne e os seus monólogos interiores. Os monólogos interiores do Gordon também são muito bacanas, mas os do Bruce Wayne tem uma espécie de melancolia triunfal, um lirismo que você encontraria em novelas de cavalaria, e o Frank Miller consegue trazer isso, adaptar muito bem. É uma baita leitura, um incrível gibi de suspense policial que, por acaso, tem um cara vestido de morcego nela. Minha outra indicação, agora começam as revistas que eu não costumo ver com frequência nas listas, é Batman, o Impostor, lançado em 2021, 2022, acho que foi 2022, escrita pelo Mattson Tomlin e desenhado pelo Andrea Sorrentino com as cores da Jorge Belair. Esses três meteram um golaço com esse gibi. Mattson Tomlin, ele é um roteirista oriundo do cinema. Ele trabalhou inclusive no filme do Batman, do Robert Pattinson, mas ele não foi acreditado. Mas para o próximo filme, a continuação The Batman Parte 2, ele já será um dos principais roteiristas, já vai ser acreditado como escritor fundamental na história. E aqui o Mattson Tomlin, ele é acompanhado do Andrea Sorrentino, que é famoso por fazer algumas histórias junto do Jeff Lemire. Me falha agora a memória, se não me engano, aquele Celeiro Negro, Gideon Falls, acho que esse é o nome do gibi, é a arte dele, mas esse aqui foi meu único e primeiro e único contato com a arte do Andrea Sorrentino, que é inacreditavelmente bonita. O Andrea Sorrentino consegue criar uma Gotham City sombria, assustadora, porém verossímil, que ecoa os filmes de ação dos anos 90, como Hit, aquele Fogo contra Fogo, aquela cidade onde existe uma certa sobriedade, uma certa melancolia, mas que está prestes a explodir. Algo que você consegue encontrar nos filmes do Christopher Nolan, do Batman também. Isso é muito bacana, mas ele coloca a sua assinatura, ele aborda isso de maneira única e a diagramação das páginas não é convencional. Quase sempre você está diante de um quadro, de uma tela muito criativa, muito bem executada, sempre atiçando a percepção e a curiosidade do leitor. Mas ele não faz isso sozinho, ele faz junto com a Jorge Belair. A Jorge Belair é uma incrível colorista dos quadrinhos contemporâneos. Um dos trabalhos dela recente que eu amo, de paixão, assim, Punisher the Platoon, acho que é o nome original. Uma história do Garth Ennis que narra a primeira missão do Frank Castle no Vietnã. Ali o trabalho de arte é do Goran Parlov, incrível, e as cores são da Jorge Belair, e eles matam a pau. E aqui a Jorge Belair, ela adapta muito bem as cores dela para o trabalho do Andrea Sorrentino, porque colorir Goran Parlov é uma coisa, um roteiro do Garth Ennis. Colorir um artista como Andrea Sorrentino e o roteiro do Mattson Tomlin é outra coisa, e ela consegue dar vida a essa Gotham City esquizofrênica, essa Gotham City prestes a explodir, mas que encanta os olhos com as suas cores, com as suas sombras, com a forma como a luz do sol bate nos prédios quando o dia está começando. Aquilo é muito incrível. Por vezes você se pega tentando encontrar o Batman como uma miniatura escondida em algum dos cantos dos prédios. A arte desse quadrinho é fenomenal. E o roteiro é muito bom. O roteiro, como o próprio nome diz, Batman, o Impostor, trata do Homem-Morcego tendo que lidar com alguém, um imitador, que está tentando manchar o seu nome. Todo mundo sabe que o Batman tem aquela regra de não matar, e esse imitador faz justamente isso. Ele zera os bandidos, geralmente com armas de fogo ou qualquer outra forma mais cruel e brutal. Só que o diferencial desse tipo de histórias, né, que não é incomum no mundo dos quadrinhos,
nem no mundo do cinema de ação, e eu friso o cinema de ação porque esses quadrinhos eles conseguem passar sempre essa vibe de filme de ação, de filme de suspense, policial. O Matt Tomlin ele coloca o Batman início de carreira aqui, que nem o filme do Robert Pattinson. E por que eu achei interessante falar desse quadrinho? Porque ele funciona como uma espécie de ano 2. Se eu falei do ano 1, ele funciona como uma espécie de ano 2. Claro que são quadrinhos lançados em épocas diferentes, em propostas diferentes. O ano 1 serve a cronologia oficial da DC Comics, primeira história do Batman, para quem quer começar a ler a revista principal do Batman. O Batman Impostor ele pega emprestado conceitos e fundamentos universais do personagem, mas ele conta uma história dentro do seu próprio universo, dentro das suas próprias regras. Dito isso, não causa nenhuma estranheza você ler esse gibi tendo como referência uma obra como o ano 1. Isso é muito bom, inclusive isso atiça a curiosidade do leitor. Eu acabei lendo Batman Impostor antes do ano 1, mas tendo lido o ano 1, cara, essas obras se complementam muito. E fica a dica, se vocês lerem o ano 1, leiam Batman, o Impostor. Incrível, quase praticamente um filme de ação, espionagem policial, nas páginas dos quadrinhos contemporâneos e com o Batman de protagonista. E o Batman Impostor, inclusive, aqui no Brasil, ele foi lançado originalmente, e no mundo afora também, em 3 partes, 3 gibizinhos. Gibizinhos não, porque são quase 50 páginas de história cada um, mas existe um encadernado, tanto em português quanto em inglês. Os gibizinhos são mais baratos, então vai aí de acordo com o seu bolso. A terceira indicação também foge da cronologia principal do Batman. Ela se encaixa naquilo que os fãs mais antigos do Homem-Morcego, os fãs mais maduros ou que já têm um certo conhecimento agregado das publicações da DC Comics chamam de Elseworlds, ou Túnel do Tempo aqui no Brasil. Os Elseworlds são como se fossem... igual eu falei do Batman Impostor, que segue a sua linha principal, é que os Elseworlds geralmente eles trabalham aquela ideia do what if na Marvel, né? O que aconteceria se algumas mudanças mais radicais. E é o caso dessa história aqui, Batman Criatura da Noite, um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano, junto com o Batman Ano 1. Qual que é a proposta do Batman Criatura da Noite? Ele imagina como seria o Batman existindo no mundo real. Até aí você pode imaginar, nossa, o Kurt Busiek, que é o escritor, ele fez um Kick-Ass, né? Um moleque vestiu a roupa do Batman e saiu arrepiando nas ruas, como se isso fosse dar certo. Até porque aqui na sinopse diz assim, em letras garrafais, o garoto que ama Batman, ou seja, alguém fissurado no Batman. Só que eu estava redondamente enganado, porque eu também achei que seria uma espécie de cópia do Kick-Ass, e não é. Embora a proposta seja de imaginar o Batman no mundo real, o que o Kurt Busiek faz aqui, junto com o John Paul Leon, falecido John Paul Leon, que faz um trabalho de arte fenomenal aqui também, e ele colore também o próprio trabalho. O que eles fazem é imaginar uma história... Como abordar esse quadrinho sem dar spoilers? Esse é o tipo de quadrinho que, quanto menos spoiler, melhor. Quanto menos falar a respeito, porque assim, quanto mais você pode falar desse quadrinho, mais você pode entrar na zona de entregar alguma surpresa. Mas Criatura da Noite é o seguinte, você tem um rapaz no mundo real, muito fã de Batman, ele é filho de pais ricos também, não pais multimilionários, que nem eram os Wayne, mas pais muito ricos, de famílias muito ricas. Ele tem um nome muito parecido do Batman, né? Bruce Wayne, o dele é Bruce Wainwright, e a abreviação seria Bruce Wayne. E ele cresceu admirando o Batman por causa dessas similaridades, dessas aproximações, não só por causa disso, mas uma coisa ajudou a outra, né? Ele tem um certo fascínio pelo Batman. Só que, em determinado momento, acontece a mesma tragédia da vida pessoal do Batman na vida desse Bruce. Os pais dele são mortos por assaltantes. Entram na casa dele e matam de forma violenta os pais e roubam a casa deles. O moleque fica devastado,
mas ele é criado pelo tio, o tio que se chama Alfred, ou algo parecido. Porque sempre assim, são aproximações, né? São semelhanças, mas nunca são nomes ou situações idênticas. Ele cresce com o tio dele, e sempre admirando o Batman, mas não daquela maneira doentia ou fanática, mas ele é muito admirador do Batman. Ele consegue, de certa maneira, até lidar bem, ou pelo menos o roteiro faz o leitor acreditar que ele está lidando bem com o luto. Só que, em determinado momento, quando a depressão do Bruce começa a atingir níveis muito altos, o Batman se manifesta. O Batman aparece e começa a falar com ele. E aí você fala assim, peraí, esse moleque é biruta? Ele está imaginando o Batman? Esse moleque tem alguma condição mental que faz com que ele enxergue uma representação do Batman? Porque ele não enxerga o Batman como a gente conhece, um cara vestido de morcego. Não, esse moleque, ele começa a enxergar um demônio, quase um fantasma, um vampiro, um ser fantasmagórico. Ele começa a conversar com essa representação, com essa exteriorização do apreço que ele tem do Batman e o que o Batman significa, né? Que o Batman pune os criminosos. Só que a partir do momento que ele começa a falar com essa representação fantasmagórica, criminosos começam a aparecer surrados na rua e eventos um pouco bizarros na cidade começam, se não me engano, a cidade aqui é Nova York, começam a ocorrer a partir do momento em que o Bruce começa a conversar com essa criatura da noite. E a princípio você fala, nossa, deve ter alguma coisa aí, deve ter alguma... esse Batman não é o que a gente está enxergando. E de fato não é. Só que a história te engana mais de uma vez sobre o que é esse Batman e como esse Batman se manifesta nesse mundo. Novamente, eu não posso falar muito a respeito porque eu posso entregar mais de uma surpresa desse gibi. Mas o fato é que Batman, Criatura da Noite, é um HQ. Eu falei dos outros que eram filmes de ação. Aqui tá mais pro terror, tá mais para essas histórias de fantasma. Uma ótima, uma excelente história sobrenatural. E dentro desse conto fantasmagórico, esse conto de espíritos vingadores, existe toda essa brincadeira com a mitologia do Batman e as aproximações dos elementos da mitologia do Batman dentro da vida deste Bruce. Gente, que gibizaço. E a arte do John Paul Leon, rapaz, que Deus o tenha, é magnífica. É magnífica. Isso aqui é daqueles quadrinhos que merecem um tratamento daquele formato grandão lá da DC Comics, os absolutos. Ou do André Sorrentino também. Eu não vou falar do ano 1 porque eu sei que tem. Batman ano 1. Mas, putz, baita quadrinho. Baita quadrinho. Caso vocês gostem de alguma coisa do Batman, mas queiram ler algo um pouco fora do convencional, Criatura da Noite. Salve povo, Victor do futuro aqui, ou do presente, enfim. Tive que cortar esse vídeo em 2 partes e a ideia é lançar a segunda parte no dia seguinte. Mais tardar domingo, mas a ideia é lançar até sábado. Bom, espero que vocês tenham gostado das indicações e até amanhã, ou depois de amanhã. Enfim, até!